querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da Comunidade Missão Novo Caminho e estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta sexta-feira nos traz o Evangelho de São João, capítulo 6, dos versículos de 1 a 15, que nos diz assim: Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu uma grande multidão, porque viu os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos esses tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, queridos irmãos e queridas irmãs, nesta narrativa da multiplicação dos pães, podemos pensar na missão de Jesus de alimentar o seu povo. Jesus, que em algumas passagens do Evangelho se apresenta de muitas alternativas, de muitas formas. Por exemplo, quando ele vai dizer que ele é a luz do mundo, né? Que ele veio para ser essa luz que ilumina os corações que estão nas trevas. Jesus se apresenta como aquele que pode saciar a sede do seu povo ao falar de uma água viva. E aqui nós vemos Jesus também, um pouco mais para frente, no próprio capítulo 6, Jesus se apresentando como o pão do céu, o pão que veio do céu, para alimentar o povo. Podemos pensar, queridos irmãos e queridas irmãs, o contexto dessa passagem, quando Jesus, ao perguntar para Filipe, diante daquela grande multidão, né, vai dizer uma outra passagem do Evangelho, que eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus ali, vendo a necessidade daquele povo, que, embora o Evangelho também vai dizer, depois volta a procurar Jesus porque ficaram fartos, né, desse pão, desses pães e desses peixes, mas Jesus também da mesma forma enxerga a necessidade daquele povo. Por isso aqui o Evangelho vai dizer que Jesus experimenta Filipe e os demais apóstolos, porque Jesus sabia exatamente o que precisava ser feito. Veja, aqui está o sentido da graça de Deus.
Deus, na sua infinita sabedoria, poder e graça, sabe exatamente o que fazer para nós. Sabe exatamente do que nós precisamos. Mas aqui entra também o lado humano, né? Podemos dizer assim, da ação do discípulo em responder ao chamado do Senhor diante da necessidade também do povo. Esta é a missão da igreja. Esse é o papel da igreja. Por isso é que Jesus, ao perguntar para Filipe, né, aonde nós vamos comprar pão para toda essa gente? Podemos pensar aqui, não é verdade, queridos irmãos e queridas irmãs? Filipe, talvez ali na sua cabeça, fazendo contas e dizendo assim: Jesus, nem 200 denários é o suficiente. Nem 200 denários vai ser o bastante para dar para esse povo. Cada um deles vai pegar apenas um pedaço, né? Talvez aquilo de fato não saciaria a fome daquele povo naquele momento. E então André ali chega também para Jesus e vai dizer: Jesus, aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas assim como Filipe vai dizer, né, se 200 denários não seria o suficiente para alimentar aquela multidão, quanto mais esse menino que só tem 5 pães e 2 peixes. André vai dizer para Jesus: o que é isso diante dessa multidão toda? E aqui, querido irmão, querida irmã, que eu quero partilhar com você esse minuto de bênção com a palavra. O grande sentido da experiência do milagre de multiplicar que vem de Deus não é a quantidade daquilo que nós podemos dar e podemos fazer, porque da nossa parte vai ser sempre infinitamente insuficiente. Só Deus pode fazer o suficiente. Mas o bonito do Evangelho nós percebemos na atitude daquele menino que se dispõe a dar o que ele tem. São Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer isso, né? Que quando se existe boa vontade diante do Senhor, não importa o que não temos, né? Porque aquilo que nós podemos dar para o Senhor já se torna muita coisa. Aí está o sentido da graça. Diante do nosso pouco, Jesus pode fazer mais, Jesus pode fazer muito mais. O que Deus pede e espera de nós hoje, de maneira particular, neste Evangelho, é nossa entrega total, o nosso desejo de ofertar a Jesus tudo que nós somos e tudo que nós temos, não importa o quanto seja. Nós podemos lembrar também aquele momento em que Jesus, ali no templo, percebe aquela viúva, aquela mulher que dá apenas 2 moedas na oferta do templo. Jesus vai dizer: aquela mulher doou muito mais do que todos os outros, porque ela deu tudo. Aquele menino deu tudo. E por isso o milagre aconteceu. Nós, queridos irmãos e queridas irmãs, hoje, nesse minuto de bênção, diante dessa palavra, somos chamados a dar tudo para Jesus. Ainda que nós reconheçamos diante da imensidão que o Senhor é, que o que nós temos não é nada. Como aquela canção antiga, né? O que temos é tão pouco para dar, mas esse pouco nós queremos ao Senhor apresentar. Veja, querido irmão, querida irmã, quando nós temos essa disponibilidade de servir o Senhor, e aqui nós vamos ver os apóstolos fazendo essa experiência. Quando Jesus vai dizer para os apóstolos fazer aquele povo todo se assentar. Quando a igreja, quando os servos, os discípulos do Senhor se colocarem nessa disponibilidade de se doar inteiramente para o Senhor, poderá verdadeiramente experimentar o milagre da multiplicação. Do nosso pouco, do nosso nada, porque é o Senhor quem opera, porque é o Senhor quem faz, esse pouco pode chegar a muitas pessoas. E esse pouco também pode saciar muitas pessoas. Querido irmão, querida irmã, que hoje o Senhor possa derramar o Espírito Santo para que o teu pouco se torne muito na mão do Senhor. Para que aquilo que o Senhor já te concedeu como dom, como graça,
isso possa se multiplicar na sua vida, em todas as áreas da sua vida, familiar, profissional, ministerial, enfim, que seja abundante esta multiplicação da bênção e da graça de Deus em sua vida, quando nós temos a disposição de doar tudo para o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.